pessoa que é capaz, com intervenções mínimas, deflagrar grandes processos, né? Eu não sou profissional na dança, no sentido de dançarina, eu comecei a fazer um trabalho com Maria Duschenes, mas por interesse na questão corporal. Eu sou formado em arquitetura e mais ou menos na mesma época que eu comecei a fazer o trabalho com a Maria Duschenes, eu comecei a fazer Tai Chi. E eu sou professor de Tai Chi desde essa época, então tem um cruzamento na minha vida entre o trabalho corporal de dança, o trabalho com Tai Chi e o trabalho com arte-educação. Então, a perspectiva que a Maria Duschenes me deu, que eu acho que é o mais interessante, é a questão da relação do movimento expressivo com a questão de espiritualidade, de estados emocionais, né? Eu fiz ao mesmo tempo o curso de formação com ela para professor da linguagem do Laban e o curso de improvisação, que normalmente acontece em 2 dias diferentes. Numa faixa entre 8 a 10 anos eu me mantive, né, nas aulas dela, no período final, né, nos 10 últimos anos de vida dela. De vida não, de vida no sentido de dar aula, de ter o espaço, né? E daí, assim, essa questão de espiritualidade que eu estava falando é uma coisa que para mim foi interessante quando eu comecei a entender que tem uma relação entre os vários fatores de movimento, a questão de percepção de tempo, de espaço, de peso e da fluência do movimento com estados de ânimo, né? Então, isso para mim tem uma relação com o que eu trabalho no Tai Chi e também tem uma relação grande com o trabalho de desenho. Então, assim, a questão expressiva do movimento do corpo todo, ela se revela também num gesto e na transposição desse gesto para o papel ou para a pintura. Então, assim, a forma que eu senti ela sempre dentro do espaço da sala em que a gente dançava é como uma pessoa que é capaz, com intervenções mínimas, deflagrar grandes processos, né? Então, assim, sem teorizar muito em cima das coisas que ela estava propondo, mas às vezes ou trazendo uma música diferente, ou uma imagem, ou um pequeno exercício de movimento, articular um trabalho de grupo grande, né? Assim, uma das situações para mim, eu lembro que sempre foi como uma das mais engraçadas e mais difíceis, foi uma vez ela trouxe o primeiro disquinho musicado que foi feito com o Maurício de Souza. Tinha uma música do Horácio, do Jotalhão, da Mônica, etc., que eu conhecia de criança, né? Então, não é o que você espera estar usando para fazer um trabalho com fatores de movimento dentro de uma aula ligada com o Laban. Eu já tinha trabalhado com vários outros tipos de músicas, ou mais eruditas, ou mais populares, ou mais ou menos instrumentais, mas não com a música do Jotalhão ou com o Horácio cantando, né? Mas, assim, de você ser capaz de estar trabalhando com seriedade o trabalho de movimento nesse contexto, acho que foi um ganho grande. A época que eu comecei a fazer esse trabalho com ela, para mim era bem significativo. Eu estava numa fase de fechamento de faculdade, de começo de abertura de outras propostas de vida, estava fazendo terapia também. E pelo horário da terapia, eu sempre chegava lá no mínimo meia hora ou mais antes e ficava lá no espaço um bom tempo sozinho. E era muito interessante porque, assim, era uma sala, a parte de cima do espaço seria a casa dela, né? Daí você descia por uma escadinha na lateral, chegava lá embaixo, tinha essa sala onde ela dava aula. E em termos de arquitetura, é um espaço muito bem planejado, porque ele tinha uma abertura lateral que permitia incorporar um pátio, que era, se eu não me engano, o piso era de cerâmica, mais gostoso de dançar no piso interno de madeira, mas tinha essa abertura então para um espaço de transição, que era coberto pela própria estrutura da casa que se projetava e que se abria para um jardim bem grande que dava para essa região do Sumaré. Então você tinha as árvores do jardim e uma abertura de paisagem mesmo, para o que você atualmente ainda vê lá na direção do Sumaré, Pacaembu. Tinha várias árvores, tinha alguns ipês, então era um jardim muito grande. Era uma época que São Paulo tinha muita azaleia, então a parte de trás do jardim tinha bastante azaleia, tinha esses ipês amarelos, né? Então tinha essa coisa da flor, de bichinhos de jardim muito presentes.
Uma ou outra vez a gente chegou a dançar realmente incorporando todos esses espaços, né? Daí dependia de clima, de momento de grupo, etc. Então daí se abria essa porta, então além da dança dentro da sala, a dança saía para esse pátio coberto e às vezes até o jardim. Qualquer nível de relação pessoal existe uma presença de posturas, de estados de ânimo, de movimentos. Então não é uma coisa que se limita a uma situação coreográfica, é uma experiência de vida, né? A própria história pessoal dela já é um depoimento nesse sentido, e de você ter um movimento interno de presença de espírito nas coisas que você faz. Assim, quanto mais você está realmente vivendo de uma maneira presente, né, esses fatores todos que se revelam na dança, ou na prática do tai chi, ou na arte do desenhar, tão vivos e tão presentes. Então tem uma questão de significação e de sentido de vida, que eu acho que uma pessoa que realizou isso de uma forma muito plena. Paralelo com esses outros trabalhos que eu comentei, eu trabalho também com arte-educação, então isso é uma questão que é importante, né, dentro do ensino, é você aprender a ser, né? Não aprender simplesmente um conteúdo ou uma técnica de dança, um jeito de fazer coreografia, mas atitudes de vida, né? Então você ser capaz de se mobilizar de uma forma profunda para fazer o que você acredita que tem sentido e que tem significado para você.